O porquê que os nossos desejos não se realizam. Eu hoje de manhã estava refletindo sobre isso e me veio a intuição, a canalização de uma explicação muito lógica para isso e, logicamente, eu estou aqui dividindo com todos vocês. Primeiramente, os nossos desejos, eles não se realizam ou parece que cada vez que a gente deseja algo, parece que situações, dificuldades vão aparecendo no caminho, dificultando com que essa realização aconteça. Isso tudo vem pelo único princípio de quando temos qualquer tipo de desejo, seja no trabalho, prosperidade, encontrar uma pessoa para um relacionamento, saúde, enfim, a nossa função é desejar. A nossa função é ter o que a gente quer. Até porque, partindo do princípio, a gente só sabe aquilo que a gente quer a partir do momento que nos deparamos com situações ou com coisas que fazem a gente entender o que a gente não quer. Aí, a partir daí, surge o desejo do que queremos. Mas, por muitas vezes, esse desejo tem dificuldade de acontecer porque o que acontece? Desejamos. Só que ao mesmo tempo que desejamos, nós começamos a dar sugestões, possibilidades de como isso poderia acontecer. Por exemplo, a pessoa quer subir de cargo no trabalho, mas ela já fica induzindo situações, mas se eu fizer isso eu consigo, se de repente eu for por aquele outro lado eu consigo. Claro que dentro da nossa mente criativa, nós temos muitas possibilidades que podemos, até quando estamos conectados, realmente desenvolver maiores possibilidades. Mas, dentro da nossa lei hermética, dentro de toda a física que estuda todo esse processo mental, a gente tem, na verdade, um princípio que é deseje. Peça, tenha o seu objetivo. A nossa responsabilidade não é achar maneiras de como ou quando isso vai acontecer, porque isso já é de uma responsabilidade maior. Estamos falando da criação, estamos falando da potência máxima que nos rege. Então, na verdade, quando começamos a ter um desejo e partimos do princípio de começar a encontrar maneiras disso acontecer, acabamos criando bloqueios. Por isso que gera essa sensação do desejo se afastando, da possibilidade ficando mais distante, da dificuldade de atingir aquele objetivo, aquele desejo. Dentro de tudo aquilo que a gente vivencia, é muito importante que a nossa função, entendermos que a nossa função é desejar, é querer, é sonhar. A partir disso, já não é mais da nossa responsabilidade ficar buscando maneiras de como ou quando isso vai acontecer. Porque a nossa mente, apesar de muito criativa, é uma mente limitada. Então nós conseguimos normalmente encontrar ou por aqui ou por ali. Só que dentro desse meio do mentalismo, dentro dessa imaginação, o nosso eu superior, a nossa centelha divina, a consciência maior, tem infinitas possibilidades que podem dar certo, que já deram certo. Então, quando a gente pensa numa situação, eu vou conseguir isso se eu fizer aquilo, nós, além de bloquearmos a possibilidade desse desejo se realizar, nós não deixamos com que esse fluxo do plano espiritual chegue até nós, fazendo com que esse desejo, com que essas situações demore mais para acontecer. É como se desejássemos algo, o nosso eu superior, a nossa centelha divina, já pegou o livro e colocou, eu tenho essa e essa possibilidades. Na verdade, a gente estaria falando aí de mais de 30 possibilidades. Mas a nossa mente limitante apenas encontra uma ou duas possibilidades. E a gente vai, martela naquela situação, tentando realmente conseguir daquele jeito. Olha, se eu não ganhar desse jeito, não vai acontecer. Aí o nosso eu superior olha pra gente e pensa: poxa, mas eu tenho aqui tantas possibilidades para você, por que você está se limitando? E conforme o tempo vai passando, as nossas camadas de bloqueio, as nossas obstruções,
elas vão aumentando, dificultando cada vez mais com que todos esses nossos sonhos, esses nossos desejos, realmente se façam verdade no nosso plano inferior, que no caso é o nosso plano encarnatório, aqui a nossa vida. Já o plano superior já enxergou possibilidades, já entendeu maneiras, já buscou diversas situações que poderiam acontecer para nos proporcionar todas essas conquistas. Joseph Murphy, Neville Goddard, eles falam muito em suas palestras exatamente isso. Quando nós estamos no processo de desejar algo, é como se estivéssemos vivenciando o sonho da criação. Quando a gente tem um desejo, na verdade, a criação teve esse desejo para se experimentar e nós pensamos que, na verdade, é o nosso desejo, mas dentro da teoria não é. Estamos, na verdade, só manifestando a maneira que o todo, que a criação deseja se manifestar. Mas a partir disso, nós também temos todo o direito, nós somos merecedores de ter tudo aquilo que a gente deseja. Seja um carro bom, seja uma casa boa, um relacionamento harmonioso, uma relação em família muito harmoniosa. Tudo isso é de nosso direito, saúde, prosperidade. Mas, quando entramos nesse princípio de querer moldar a maneira de como tudo isso irá acontecer, nós acabamos caindo no conto do vigário, que é fazer com que as coisas demorem mais para acontecer. Nós começamos a colocar limites. Por exemplo, eu só vou conseguir isso se eu fizer aquilo. Limitamos. E para o todo, para o nosso eu superior, as limitações não existem. Então, como até aconselhamento que eu deixo aqui para vocês disso que me foi passado, é o seguinte: desejou algo, solte. O soltar não é esquecer. O soltar é confiar que aquilo fará parte da sua vida. Ah, mas como que isso vai acontecer quando não é da nossa responsabilidade pensar isso? A gente tem como responsabilidade desejar e soltar. Soltar é o mesmo que confiar. Sonhamos, soltamos, o benefício vem. É simples. Falando é simples, na prática também é simples. Eu já experienciei muito disso e realmente funciona. Quando a gente começa a tentar interferir nessa absorção, nessa realização desses milagres na nossa vida, a gente, na verdade, só vai afastando cada vez mais as possibilidades de coisas maravilhosas acontecerem nos nossos caminhos. Portanto, o que eu recomendo para todos vocês, o que eu aconselho, na verdade, até vindo como uma função de uma canalização, só repassando uma mensagem para vocês, é simplesmente confie. O confiar, muita gente associa com fé. E não está errado, porque ter fé não é ficar esperando a providência divina de algo acontecer. Ter fé é confiar que nós somos merecedores de tudo. É confiar que nós fazemos, mesmo sendo chamado de plano inferior, mas não no sentido de ser ruim, apenas separando o superior, que é o espiritual, do inferior, que é o nosso encarnatório, nós começamos a entender na observação, quando a gente olha a natureza, pensa no passarinho. O passarinho, ele não precisa que alguém chegue lá e dê comida para ele. A natureza provém tudo. Para todos os animais, todos os vegetais, eles têm essa abundância na vida. Logo, por que nós seríamos diferentes, já que fazemos parte dessa mesma natureza? Então, quando a gente entra com essa observação de analisar o que acontece ao nosso redor, fica muito mais fácil soltarmos, fica muito mais fácil confiarmos. Porque se confiarmos, nós temos a certeza de que o recurso vem e que o recurso existe, independente do que seja o desejo. Então, a melhor maneira de começar a transformar a vida, de começar a fazer as coisas realmente darem certo e principalmente acontecer, é confiar. É o ato de soltar, confiando que a energia total que rege todos nós irá beneficiar, porque essa energia é abundante, essa energia é
próspera. Nunca falta nada nessa energia. Então, quando vibrarmos nesse mesmo conceito, confiando, vibrando, pode ter certeza que muitos e muitos dos seus desejos ilimitados em possibilidades irão fazer parte da sua vida, ao ponto de você olhar e falar, nossa, eu tenho tudo e quero mais. E é exatamente isso que acontece, porque não há limite. Nós temos infinitas possibilidades, mas não depende de nós para encontrarmos essas possibilidades. Vamos confiar em quem realmente sabe quais são as possibilidades. Para nós, vamos ficar no nosso ato de sonhar, no nosso ato de desejar e, principalmente, confiar que o recurso vem.